Vamos lá? Pode ir? Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Vamos fazer a lição de abertura hoje. O livro que saiu pra gente é o Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 129. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Disse Paulo, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializará-te os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grandes constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, o que essa lição vem trazer para a gente? Primeiramente, é uma grande lembrança de que somos seres eternos, de que a vida não acaba porque o meu corpo faleceu. A vida continua após o falecimento do corpo, porque senão, para que a gente precisaria ter paciência? Para que a gente precisaria ver as dificuldades que vêm à nossa vida, as provas que vêm nos tirar o sono, trazer lágrimas, dor no coração? Para que a gente precisaria ter paciência e passar por isso com esperança? Se não fosse a certeza de que a vida continua, de que isso aqui é só uma passagem. A gente está aqui hoje de forma passageira para que a gente saia lá na frente melhor do que a gente chegou. Então, como todos aqui devem saber, no Espiritismo a gente acredita na reencarnação e que somente dessa forma, é que a gente vai conseguir chegar à real felicidade, à perfeição, que a gente vai conseguir se desfazer daquilo que nos prende aqui, das nossas vicissitudes, daquilo que a gente parece que passa a vida inteira tentando se livrar de certas coisas e que é tão difícil para a gente que a gente sabe que é uma haste que a gente tem que aparar. Para que eu estou fazendo isso se não fosse para desencarnar e encarnar novamente e tentar na próxima vez o que eu não consegui dessa vez fazer e assim sucessivamente até que eu chegue
num grau de elevação como o de Jesus, por exemplo. Num grau de elevação espiritual alto que eu consegui atingir ou alcançar com o meu próprio esforço. E a lição vem nos lembrar. A gente quer que a felicidade, que a alegria, que tudo que a gente quer de bom caia na nossa frente aqui, sem que a gente tenha nenhum tipo de dificuldade, sem que a gente tenha que lutar, sem que a gente tenha que lutar contra nós mesmos, contra as nossas vicissitudes, porque essa é a maior luta. A gente quer, né, que tudo aqui se concretize na nossa frente. Mas a lição nos fala, que mérito haveria nisso? Que mérito haveria em ter tudo que eu tenho, alegria, felicidade, tudo que eu quero ter, sem passar pelas dificuldades e, a lição nos lembra, sem resgatar dívidas que eu mesma adquiri no passar dos anos, das reencarnações, ou às vezes até mesmo dessa própria encarnação, onde a gente consegue lembrar das dívidas que eu já sei que eu tenho. E que é muito óbvio, né? A gente não precisa ir a nenhuma vida passada para saber quais são as minhas vicissitudes mais fortes que eu preciso me livrar, das quais eu preciso me livrar. Eu não preciso ir longe. É só a gente olhar para essa própria vida. É só a gente olhar para a nossa rotina, para o que eu estou fazendo dia após dia, para ver o que é que eu preciso prestar atenção, no que eu preciso estar atenta. E a lição, né, nos fala, paciência. A gente tem que ter paciência. E é fácil a gente ter paciência quando parece que o mundo está desmoronando ao nosso redor, quando a dor é tão forte que a gente não consegue nem pensar em nada, quando a perda de um ente querido, ou quando alguma coisa muito grande, uma prova muito grande, pelas quais nós passamos, aqueles que estão ao redor de nós passam, talvez a nossa maior ainda não passou, mas vai chegar a hora, porque todas as minhas dívidas precisam ser resgatadas, e isso muitas vezes quer dizer passar por um momento de dor, passar por um momento de dificuldade. Então, quando a gente tem essas grandes provas, que a gente, obviamente, né, a gente parece que para a nossa vida se torna aquilo, aquele momento, porque é tão grande, é tão doloroso, é tão desafiante ou desafiador, o que quer que seja, eu sei que aquilo é uma grande prova. Particularmente, eu acho que esses são os momentos mais fáceis da gente exercer fé e paciência, porque não que seja fácil, mas é mais fácil a gente ter consciência de que eu preciso ter fé e paciência nesses momentos de grande dor, de grandes desafios, de grande prova, porque é muito óbvio, é muito claro que a gente está passando por uma coisa difícil, e quando a gente vem para os estudos, para o que a gente acredita, a gente sabe que se eu passar por aquele momento com fé, com resignação, com paciência, aquilo vai me trazer uma grande iluminação lá na frente, né? A gente tem que ter paciência. E as provas que a gente não tem tanta facilidade de perceber, para mim são as mais difíceis. Aquelas rotineiras, aquelas que acontecem todos os dias de forma pequena. Aquelas que parecem que não são provas, é só um vizinho chato, ou é só um chefe chato, ou é só uma pessoa no trânsito que me irritou. E a gente vai passando por essas provinhas de uma forma menos... A gente dá menos valor, eu acho, porque é uma coisa que acontece com tanta frequência, às vezes a gente se esquece do que a lição vem nos trazer para essas situações. Porque na hora das grandes provas, de novo, não que seja fácil, mas fica mais claro para a gente
Nossa, deixa eu, me conectar com Deus. Eu preciso ter fé nesse momento, eu preciso ter paciência nesse momento. Eu sei que isso vai passar, tudo passa. Deixa eu agir da melhor maneira que eu posso nesse momento. Na hora da grande dor a gente faz isso. Mas de novo, e na hora das pequenas provas do dia a dia? Porque a lição fala, eu vou ler para vocês de novo essa parte. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. A vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Então, tudo aquilo que acontece no decorrer do nosso dia são oportunidades da gente se tornar um ser melhor. Nós temos a oportunidade na nossa frente de agir melhor do que eu agi ontem. Não é melhor do que você, ou melhor do que fulano, ou melhor que Chico Xavier, ou melhor... Não é isso. É melhor do que eu agi ontem. Essas oportunidades estão na nossa frente todos os dias. Não é só quando aquela prova mais difícil da minha vida aparece na minha frente. Não é só quando acontece um desastre em tal lugar do planeta, que tem tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, tanta gente precisando de ajuda, que eu tenho a oportunidade de ser melhor, de fazer uma boa ação. É no dia a dia. São naqueles momentos que eu menos dou importância e que a maioria das vezes eu culpo o outro por eu estar tendo um momento de desconforto no meu dia. Porque esses pequenos momentos que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos irritam muitas vezes, tem a ver mais com o outro ou tem a ver mais com a minha vicissitude que eu preciso trabalhar? A minha falta de paciência, o meu orgulho, ou excesso de orgulho. Porque o que o outro faz ou deixa de fazer é problema do outro. Como eu reajo ou como eu vou escolher agir é o que vai me definir. Não é o outro. É o que eu escolho na próxima etapa ali. É o que vai me definir. Porque se você olha para um ser perfeito como Jesus, por exemplo, quando ele foi colocado em situações aos nossos olhos, né, que a gente tem que ter consciência de que o que a gente vê que aconteceu com Jesus é a nossa perspectiva, é o que a gente tem condições de entender. E a gente não tem condições de entender Jesus por completo. A gente não tem condições de entender isso. Mas dentro do que a gente conseguia ver, que tirava Jesus da sua zona de conforto ali, pelas provas que chegaram a ele, para ele não eram provas. Porque ele já tinha passado por aquilo. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que já pegou o seu Masters, PhD e tudo mais, e dar uma prova de matemática de primário, ou de primeira série. Você vai dar uma prova de matemática de primeira série para uma pessoa que acabou de formar em PhD em matemática? É prova? Não é prova. É algo que eu já tirei de letra há muito tempo. Jesus via aquilo como os nossos problemas, porque ele sabia da nossa inferioridade. Ele sabe da nossa inferioridade como espírito hoje, mas ele também sabe do nosso potencial. Porque ele chegou aonde ele está hoje, passando pelas mesmas dificuldades que a gente passa. Cada um com a sua necessidade. Não adianta eu tentar comparar a minha vida com a vida daquela pessoa que parece que tudo é colorido, tudo é maravilhoso, aquela pessoa não sofre, como que é justo isso? A minha vida está aqui, eu estou passando esse monte de dificuldade e aquelas pessoas ali parecem que nasceram para ser felizes. A gente não tem condições de saber disso. Mas a gente tem condições de olhar para dentro de si e lembrar que
tem que ter paciência para o que está acontecendo comigo hoje. E com essa paciência, lá na frente eu vou colher os frutos. Então, uma lembrança boa para a gente de que isso aqui é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Mas o que a gente faz hoje, no dia a dia, conta muito e é o que vai determinar o que eu serei amanhã. Então, para quem quer ler depois, esse livro eu tenho certeza que tem na biblioteca, é um dos meus favoritos, livros de lição. São geralmente lições de uma, 2 páginas, fáceis de entender, mas que tocam e fazem a gente refletir bastante. Livro Fonte Viva, de Chico Xavier, a lição número 129, Guarda a Paciência. Agora eu convido a todos para a gente fazer a nossa prece. Que possamos, aqueles que quiserem fechar os olhos, se conectarem com o Pai, Deus amado, com o nosso querido Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para a gente com tanto carinho. Muito obrigada. Somos imensamente gratos por estarmos aqui nessa manhã de domingo, aprendendo um pouco mais, refletindo sobre nós mesmos e deixando com que todas as lições que aqui sejam trazidas possam tocar os nossos corações, Pai. Nos permita ouvir com ouvidos de ouvir, sentir aquilo que precisamos sentir. Abençoe a todos aqui presentes, aqueles que não puderam estar aqui também. Muito obrigada, que assim seja. Bom, gente, agora a gente vai passar para o Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos é o momento que a gente tem para perguntar, comentar, interagir. A hora do Evangelho é uma hora mais de exposição, não é uma hora tão interativa. Mas o Livro dos Espíritos agora, sintam-se à vontade. Está com o Luiz. Obrigada. Bom dia a todos. Agradecemos a presença daqueles que aqui estão, já são frequentadores há muito tempo, e aqueles que estão vindo pela primeira vez também. Tá? Sejam bem-vindos, né? Porque, na realidade, quando nós estamos diante de questões que vai mexer com a nossa psique, nós temos que ter ideia de que, se aqui estamos, nós temos que ter o livre-arbítrio de aceitar ou não o que nós estamos dizendo, tá bom? Porque, na realidade, quando a Lu, eu, Diene e outros que aqui estão, nós temos um compromisso de darmos o nosso contributo para aquilo que nós já conhecemos. Mas esse conhecimento não está restrito a nós que aqui estamos, mas a todos, disponíveis. Por isso que eu sempre falo, gente, se aqui vocês estão vindo, se aqui as pessoas que estão comprometidas de nos ouvir, também possam questionar aquilo que nós vamos dizer, mas ao mesmo tempo compreender estudando. Porque a doutrina dos espíritos, ela não é uma coisa que é imposta a goela abaixo. Não há nada imposto. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar, nós temos o livre-arbítrio de ir buscar. Essa é a liberdade que a doutrina espírita nos dá. O livre-arbítrio de buscar e compreender aquilo da maneira que eu estou compreendendo ali, não porque o outro está falando. Tudo bem? Como a Luciana disse, o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, e aqueles que tenham algum questionamento dentro do tema do qual nós estamos dissertando, esteja à vontade para que nós possamos assim colaborarmos nesse estudo de hoje, tudo bem? Nós estamos no Livro dos Espíritos, a questão 640, que fala a respeito da parte terceira, que fala a respeito das leis morais, da lei divina ou natural. Então, lei divina ou lei natural? Quer dizer que essa lei, ela é imutável em qualquer lugar do universo, certo? Nós, seres humanos, não podemos mudá-la. Ela é uma coisa universal e natural. E nós, com
com o advento da doutrina espírita, foi nos dado conhecer algo mais a respeito dessa lei natural. E uma das coisas que o assunto que nos fala hoje é a respeito do bem e do mal. Deus nos criou para vivermos eternamente no mal? É um questionamento que fica para nós. Por que o mundo, existe tanta maldade no mundo? Muitas das vezes nossa ótica vai ver muito mais mal do que bem. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse: eu quero fazer o bem, mas o mal ainda reside em mim. Se o mal reside em mim, nós muitas das vezes ainda vamos ser propensos a vermos mais o mal do que o bem, porque de uma maneira geral, aquilo que é natural já não nos chama a atenção. Mas aquilo que foge dessa naturalidade vai nos instigar o nosso pensamento, a nossa visão, para ver o que é aquilo. Não é? Por que o mal tanto vende hoje? A lei do comércio não é aquela porque existe... Por que se vende tanto? Porque existe quem compra, não é? Se uma época me falaram alguma coisa no meu trabalho, falando a respeito, porque fulano de tal e essas pessoas contrabandeiam tanta droga para um país, por determinada coisa e tal. Por quê? Por que ele vai arriscar a vida dele para colocar um produto no mercado? Porque existe consumidor, não é? Então todos nós estamos propensos a vivenciar algo que, na minha ótica, é o melhor. Mas quando eu começo a perceber que aquilo não está satisfazendo mais a minha ótica, que eu tenho que mudar, é hora de eu realmente dizer que, opa, alguma coisa em mim mexe comigo. E o que é isto? É o freio da nossa lei natural. Porque nós temos a ideia que Deus nos colocou o quê? O determinismo do bem, não foi? Nós somos criados sempre com o determinismo do bem. Então, esse determinismo do bem vai começar a falar um pouco mais alto dentro de nós. E, como a Luciana falou, o Cristo, ele já tem todo esse arcabouço montado, porque dentro do próprio Evangelho ele diz um dia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quer dizer, ele já compreende a bondade infinita do Pai e pratica essa bondade infinita. Não é? Por isso que, se ele já entende que a bondade é o caminho verdadeiro, ele nunca mais vai praticar o quê? O mal. Por isso que, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação, algo que ainda temos muita dificuldade de entender: por que existe tanta maldade no mundo? Olha que ele pergunta: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E aí? Qual é a resposta que eles nos dão? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito, dele tira partido, é que o aprova. O que eu teria praticado se pudera ou se ousara. O Diene, tem condições de você colocar para nós o Livro dos Espíritos na TV? Ele, porque fica mais fácil. Então, o livro espírita tem... Não, tá nesses ícones aí da esquerda. Não. Tá nos ícones da esquerda aí. Bom, aquele que não pratica o mal,
mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Alguém tem exemplo disto? Dentro da própria vivência? É um aspecto. E pessoalmente? Dentro da família. E dentro de você mesmo? Vamos reduzindo. Vamos dizer, você que é da época das nossas épocas mais antigas, quando surgia aqueles circos ou os parques nas cidadezinhas e tudo mais, eles não faziam um alambrado evitando que alguém entrasse? E a turma, que vontade de assistir aquilo. Que vontade, se eu pudesse, tivesse uma brechinha, eu ia assistir. Mas eu não vou arrebentar uma tábua dessa para entrar. Mas aí vem alguém que está mais ousado do que nós, tiramos uma tábua ou outra, e como a gente é criança ou um pouquinho mais adulto, aproveita, já que está uma frestazinha, eu vou aproveitar e eu entro. Não é mesmo? Eu estou burlando eu estou burlando uma propriedade privada. Até aquele momento, aquilo é uma propriedade privada, não é? Eu deveria pagar para assistir o espetáculo. Mas a minha vontade não chega a tanto de romper aquela tábua para fazer uma brecha para entrar. Mas aparece um que é mais, eu vou. Né? Se você for, eu vou. Não é isso? 640. Então, se você for, eu vou. Não é mesmo? Eu não tenho coragem, não, de dar o primeiro pontapé, de dar o primeiro... Não tem aquela turma antigamente não tinha aquela turma da rua de cima, da rua de baixo? Eu estou indo muito fundo, né? Porque pessoas que aqui não conhecem muito essa época. Mas tinha uma turma que queria discutir e tal, queria brigar, mas o outro que estava aqui, eu vou, mas eu sou muito fraquinho. Vou esperar alguém mais forte dar o primeiro tapa, porque aí eu posso entrar e bater mais forte. Então, por falta de oportunidade, muitas vezes eu não pratico aquilo. Né? Bota a pergunta. Aqui eu tenho aqui. Deixa eu ver se está ligado. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Né? Vamos para a internet, para as redes sociais. Alguém está falando mal de fulano. Eu não tive coragem de falar a primeira palavra, mas depois, já que ele falou, eu vou entrar na onda. Não é mesmo? Interiormente nós temos essa coisa dentro de nós. Agora, é repressível? É. É um mal menor? Nós temos essa ideia de um mal menor, mas o mal não deixa de ser o mal. Se eu retiro a agulha de alguém, é um roubo. Até que ponto isso vai influenciar naquilo, vai fazer muita diferença no estoque daquele comércio que você retirou aquela agulha? Não, para ela vai ser um prejuízo ínfimo. Mas o meu ato de praticar, esse consiste para mim o maior erro da minha vida, porque eu cometi um roubo. Não deixa de ser o mal. O mal não tem tamanho. O mal é o mal. Agora, as consequências maiores, a própria lei também já estabelece. No julgamento, as pessoas falam, de que forma, por que ele praticou esse ato? Tem as atenuantes e tem as agravantes no julgamento. Não tem? Dentro da lei de Deus também tem os agravamentos, as atenuantes e os agravantes. Tem também. O apóstolo Pedro disse que o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, se você ama, procura amar. Praticar menos mal já é um progresso. Não é? Vamos ver um pouquinho o que diz Miramês.
nesse contexto. Ele diz assim: quem se aproveita do ambiente propício ao mal e o pratica, recebe da lei as corrigendas, se vive pensando na desarmonia dos outros, certamente ele passa a ser gerada, aqui tem que ajustar o óculos, ajustar a letra. Bom, quem se aproveita do ambiente propício ao mal e o pratica, recebe da lei as corrigendas. Se vive pensando na desarmonia dos outros, certamente ela passa a ser gerada dentro de si mesmo. Certo? No caso, aquele que pratica o mal, recebe as leis da corrigenda. Mas aquele que vive pensando na desarmonia dos outros, certamente ela passa a ser gerada dentro de si. Existe o mal dentro dele. Existe o mal dentro de nós. E ele continua. O que chamamos de... As oportunidades que surgem para cometer faltas, quando aproveitadas pelo violento, é problema de sintonia. O mal está dentro dele pela presença da ignorância. Esteja certo de que não deves interessar-te pelo mal, seja ele qual for. Nós fomos feitos por amor, Deus é a perfeição e não nos iria nos fazer propenso ao mal. Não é isso? Deus é todo amor e bondade. Como é que um ser totalmente bom vai nos criar algo que seja propenso ao mal? Que tenha o mal engendrado dentro dele? O mal, como foi colocado aqui, é um aspecto da ignorância. Da ignorância do quê? De que existem leis que vai corrigi-lo. Enquanto não houver a corrigenda, você continua praticando o mal. Enquanto aquela criatura que não vai ser contida, ele vai continuando. Não é isso mesmo? Mas conter, não pode-se usar o mal também? Como? Não, desculpa. Para se conter o espalhamento do mal, de um sistema terrível, não teria que ter uma força igual e contrária a combater aquele mal, depois estabelecer bem? Como se extirpar o mal que está espalhado? Através da nossa mudança interior. Entendeu? Cada um compete a dar a condição necessária. Agora, existe o poder da reprimenda. É lógico que quando há um local onde existe muito crime, tem que se haver o quê? Uma corrigenda mais bruta. Mas não pode ser com flores, né? Hã? Não pode ser com flores. Flores? Reprimir o mal com as flores, com amor. Não mata, não faz isso. Mas, se você observar que as corrigendas que há no mundo, você tem que ter um embate com as mesmas forças. Certo? Agora, as armas letais que se usa, ainda existe nesse mundo, porque o mal ainda existe em grau bem avançado. Porque ainda não se tem a condição de tratar um ser ignorante, sem o conhecimento de leis, muitas das vezes através da força bruta, como você está colocando. É um mal? É. A sociedade vive isto hoje, atualmente? Vive. Agora, há processos que já estão sendo aprimorados. Mas quando existe conceitos que o outro não entende, a força bruta vai ser muitas das vezes usada. Porque através da sociedade que ainda domina o mal, ela só vê uma outra, só vê como única solução praticar o mal em relação para que o mal seja debelado. E com isso se torna uma bola de neve. Está entendendo? Porque se a polícia, vamos colocar, que você está colocando, não agir, aquela criatura que está provocando crimes, ela pode provocar crimes cada vez maiores, não pode? Eu sempre, do meu conceito é o seguinte:
quando alguém está praticando um crime, o que se faz com ela? Primeira coisa é retê-la. É colocar ele sobre condições de prisão. Não é isso? No meu conceito, a prisão ela existe de 2 graus. Uma, colocar o indivíduo que está praticando o mal para a sociedade, para que ele não pratique mais mal, não é isso? Então, ela está protegendo 2 vezes. Porque se o indivíduo comete um crime, ele vai ser julgado por um crime. Se ele continuar provocando mais 2 crimes, 3 crimes, qual vai ser a pena nele quando ele for ser preso? Quando ele for julgado? Ele não vai pagar por um crime só. Ele vai pagar por vários. Agora, se você o contém no primeiro crime, ele só vai cumprir a pena por um crime cometido. Não é? Ao mesmo tempo, também o protege. De não agravar a situação dele perante a sociedade. É ou não é? Faz sentido ou não faz? Para mim faz todo sentido. Eu estou analisando dois lados da mesma moeda. Então, na nossa concepção atual, é difícil você, ainda, como você falou, levar flores para quem tem uma arma na mão. Gandhi fez isto. Mas ainda é por poucos. Gandhi foi um dos que libertou a Índia de 400 anos de colonialismo inglês, sem disparar um tiro. Mas, ao mesmo tempo, ele foi assassinado por um hindu, que não aceitou essa passividade dele. Não foi? Então, a nossa sociedade ainda é mesclada do bem e do mal. E hoje ainda o mal predomina, porque ainda a nossa sociedade quer ainda ver o mal. É ou não é? O que dá mais notícia? Fala, Vic. Vamos lá, eu quero, senão eu vou falar sozinho aqui. Tem muito mal, o mal é presente, mas eu acho que não convém a gente já passou da época que a gente pagava o mal com mal. Sim, sempre. Já estava lá atrás, olho por olho. Sim. Quando você citou do Gandhi, deu certo. Uhum. Entendeu? Sim. Jesus veio tratar o que pra gente. Sim. Então eu acho que, querendo ou não, na situação que a gente se encontra hoje, esse mundo ainda não é o ideal, mas ainda assim eu acho que a melhor opção para o mal é o amor. Sim. Veja só. A propagação do mal. Nós recebemos, através disso aqui, uma imagem de alguma coisa de mal. Ontem eu recebi uma imagem, um vídeo, de 2 mulheres brigando. Eu recebi e não passei para frente. E deletei. Porque eu não quero propagar o mal. As pessoas filmaram. Tentando o quê? As pessoas tentaram apaziguar aquela situação? Sim, mas até que ponto que o outro foi filmar? Então, se eu tivesse colocado isso aqui para frente, eu estaria propagando o mal. Então, é a nossa capacidade de receber e falar, opa, isso não é meu. Não quer dizer que eu não vejo coisas que acontecem de mal na coisa. Vamos vendo. Mas a partir do momento que eu vejo isso e vou propagando, eu estou contribuindo para o mal. É isso que a resposta está nos dando. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Eu não quero participar deste mal. Eu não vou propagar. Adiante. No meu entendimento, eu penso assim, que é aquilo que está escrito, né? É necessário que o mal exista, mas ai de quem, por quem ele vem, né? Ou seja, nada está fora do controle divino. Tudo, até o mal, está sob o controle das forças superiores, né? Então eu acho que não é
for o caso aqui, realmente, tem como você levar flores para quem está armado. Mas, de repente, tem situações que a divindade cria que não tem necessidade da força Da ação bruta. Sim, bruta, né? sim. Exatamente. Aí sobra o eu. Sim, por isso que eu estou... Sobra o eu. Porque você escolhe se você quer fazer o mal ou quer fazer o bem. Sim, Se você vai fazer o mal, você vai arcar com todas as responsabilidades da língua. O bem não vai deixar de existir. sim. Entendeu? E é O exatamente mal não vai deixar de existir. É isso que você colocou. Mas veja só, é isso que eu estou colocando. Vai depender da situação. Mas, em tese, numa situação desta, quando alguém está numa situação de perigo, nesse ponto, ou uma outra pessoa está em situação de perigo, e essa pessoa que está vendo essa situação, ele é um agente da lei, qual é a principal função que ele tem? Aplicar a lei. Sim. Agora, se essa lei lhe dá o direito, às vezes, de, em legítima defesa, praticar um ato de que ele vai salvar uma pessoa que está, naquele momento, sofrendo a ação do mal, o que ele vai fazer? Porque se ele não tomar a decisão de proteger aquela outra vida que está sendo ameaçada, ele vai ser tratado como uma pessoa que está omitindo de não agir em legítima defesa do outro. Então, é uma linha muito tênue para nós ficarmos analisando. Porque se você está num conceito de extremo estresse daquela ponto, você chama um policial porque você ou outra pessoa está sendo vítima de uma violência. Qual é o papel do policial naquele momento? Ele já vai entrar numa situação extrema, porque ele vai combater algo, mesmo que ele esteja preparado, ele vai estar num processo de estresse máximo. Qual a situação que ele vai encontrar ali? Ele está pronto para morrer? Teoricamente, sim. Mas, primeiramente, o que ele tem que fazer? Proteger a ele e a outra vítima que está na situação. Então, por isso que a lei ainda, ela é muito primitiva nesse aspecto. Mas houve já uma evolução. Mas era primitivo porque ainda temos o mal em nós. Sim, justamente. Desculpa, trazendo aqui, seria em vão a vinda de Jesus? Como? Seria em vão a vinda de Jesus se nós acharmos que está sendo tudo mal, ou que a lei não está sendo cumprida. Não, não. Jesus disse, eu não vim para destruir a lei, eu vim para dar cumprimento. Sim, E ele diz, amarás o teu próximo, Deus, o teu próximo, si mesmo. E antigamente era somente a justiça. E Jesus trouxe a justiça e o amor. sim. E em toda a caminhada dele, foi toda exemplificando o mal que devemos estipar de nós mesmos. Sim. O Evangelho todinho traz isso. Sim. Quando Jesus trouxe esse parâmetro, eu não vim destruir a lei, mas sim fazer com que ela se cumpra. Que lei é esta? As leis, não as leis mosaicas, simplesmente. As leis divinas que estão nos 10 primeiros mandamentos. Porque o homem estava fazendo só justiça. Tá. Mal. Não, tudo bem. Mas quando as leis mosaicas falam, não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não cometerás adultério. Essas leis são as leis naturais criadas por Deus. Agora, as leis mosaicas, ela está dividida, ela foi recriada, ela foi expandida, porque Moisés aproveitou essas 10 leis para criar mais de 400. Criar um código civil para que ele pudesse colocar ali como o povo hebraico naquela época. Eles tinham a ideia do Deus único e a lei mosaica naquela época, os 10 mandamentos, era uma lei divina e é uma lei divina.
ele aproveitou disso para colocar os outros conceitos, para conduzir essa grande massa de povo pelo um deserto. Sim, as leis sociais, as leis civis. Porque ele falou assim, olha, se alguém roubar um animal seu, vai lá e rouba outro. Se alguém matou um parente seu, você não vai ter direito de matar mais, só mata um. Criou-se essas leis mosaicas para diminuir o mal, porque as pessoas falam, dizimava alguém e ele dizimava o resto da família inteira. Então ele estatuiu, através de uma lei dos 10 mandamentos, essa que o Cristo quis. Eu não vim destruir a lei, vim fazer com que ela se cumprisse. Mas ele acrescentou, amai os vossos inimigos. Ele colocou a lei do amor ipsilipse. Né? Por isso a importância de nós observarmos que o nosso tempo já está acabando. E é importante que nós possamos ter ideia de que aquilo que nós estamos discutindo aqui não é a minha verdade, não é um conceito que eu tirei, é um pensamento, é um comentário que eu fiz, mas a cada um de vocês está com a liberdade de ler e entender da forma como vocês tirarem as conclusões, tá bom? A nossa irmã Diene vai fazer o evangelho de hoje. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diene. Eu quero reforçar as boas-vindas que o Luiz deu aqui para quem está vindo na casa pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Tem pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez, pode ser que tenha vindo antes, né? Mas essa casa aqui é uma casa que acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Somos uma grande família, de verdade. Uma família, e como uma grande família, tem desentendimentos também, tá, gente? Não é só mar de rosas, não. E vocês são muito bem-vindos. Como uma grande família, também tem um grande coração, e os braços dessa casa acolhem a todos com esse mesmo amor e carinho. Então, vamos para o nosso evangelho de hoje. Espero que a TV não me... Ah, que bom. E o nosso evangelho hoje, eu tirei lá de João, o bom pastor. Eu acho essa passagem linda, maravilhosa, onde Jesus, ele vem trazer para nós a nossa reforma, né? O que é preciso para a gente trazer a nossa melhora como pessoas, como espíritos que somos, né? Mas antes de falarmos dessa passagem, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o pastoreio, né? Primeiro, não existe ovelhas iguais, né? Cada ovelha tem as suas características. Umas são mais nervosinhas, outras são mais calminhas, outras já são mais arrogantes, outras já é mais alegre, outra já é mais raivosa, né? Outra já é mais calma. Então, não são iguais, né? Cada uma tem a sua característica própria, né? Outras são mais corajosas, outras mais medrosas. E assim são as ovelhas, né? E o bom pastor, ele conhece as características de todas as ovelhas do seu rebanho, de cada um de nós. E esse bom pastor, ele vai conduzindo as ovelhas de acordo com essas características. Cada um, ele vai moldar naquilo que é necessário. Cada um, ele trabalha aquela característica que precisa ser trabalhada, né? Em cada ovelha. E as ovelhas, nesse conjunto, elas passam também a conhecer o seu pastor, o bom pastor.
quando ele dá aquele sinal com o cajado, ela já entende. Quando ele assovia, quando ele chama pelo nome, que tem as ovelhas, cada uma tem seu nome. O pastor conhece o nome de cada uma. E a cada um ele chama pelo nome. Eu não sei o nome dela, mas eu garanto 100% que o Cristo a conhece pelo nome. Assim como ele conhece a cada um de nós. E quando nós falamos em rebanhos, em ovelhas, nós estamos falando de quem? Desse grande rebanho, que é a humanidade, que somos todos nós. Nós somos as ovelhas do rebanho do Cristo. E quando eu falo assim, um rebanho, gente, eu estou falando de encarnados e desencarnados, porque somos apenas espíritos momentaneamente na matéria. Ao desencarnarmos, continuaremos sendo quem somos agora, com as características que eu possuo agora. Né? Eu vou continuar sendo eu, como eu sou. E lá, do outro lado, no plano espiritual, o trabalho continua. O pastoreado continua. Porque eu ainda não alcancei o grau evolutivo que eu necessito alcançar, né? E aqui em João, essa passagem do capítulo 10, versículo de 1 a 18, que é o que nós vamos estudar juntos hoje, ele deixa bem claro essa relação do bom pastor com as ovelhas, né? Então, ele vai falar da nossa redenção, da necessidade da redenção da humanidade, que somos todos nós. Cadê o controlezinho? Então, vamos lá iniciar João, capítulo 10, versículo 1. Ele começa assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral ou redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O redil e o curral que se refere aqui Jesus, nós podemos ter a ideia que Jesus está falando o quê? Da morada do ser. Né? O redil, o curral, é a morada do ser. É a porta do coração. Né? A nossa porta do coração, das almas, que somos todos nós. Né? O ladrão, o salteador, são aquelas crenças doutrinárias que atraem as almas para as ilusões, às vezes os falsos cristos, os falsos profetas, que a gente conhece bem, já ouvimos falar, eu acho que aqui todos nós já ouvimos falar de falsos profetas, de religiões que pregam coisas ilusórias, prometem um céu, né? Prometem o céu a troco de bens materiais até. Então, esses são os salteadores que Jesus se refere, né? Pessoas que elas não estão ligadas realmente nas obras do Cristo. Elas estão ligadas apenas no material, né? Então, o amor divino mesmo, elas não conhecem ainda, né? E aí, capítulo 2, o versículo 2 segue falando: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. Então, aquele que entra pela porta dos nossos corações, Jesus deu esse exemplo da mais pura moral, quando ele veio para entrar. Ele veio fazendo o quê? A prática do bem, nos ensinando exatamente a prática do bem, que é o contrário daquilo que foi falado aqui no Livro dos Espíritos, né? A prática do mal. Jesus veio nos trazer o exemplo da prática do bem. E esse pastor, Jesus, ele conhece cada um de nós pelo nome, como eu disse aqui antes, né? E ele chama para fora. Ele nos chama para fora. Quando ele nos chama, ele meio que quer dizer: saia daí dessa escuridão, dessa ignorância, né? Saia do mal. Isso é uma ignorância. E cabe ao porteiro abrir a porta para essa voz. Quem que é o porteiro? É a nossa fé. É a nossa fé. É a fé que vai abrir os nossos corações para a doutrina do Cristo, para que ela possa entrar realmente dentro de nós, colocando-as em prática, que é o que mais é falado na nossa doutrina espírita, né? E
continua dizendo, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, ele vai adiante de nós, nos pastoreando. E quando nós já possuímos um pequeno conhecimento que seja dos exemplos de Jesus, seja bíblico, no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da doutrina espírita, que é a doutrina que nós abraçamos, se você já tem esse conhecimento do Cristo, dificilmente, olha, mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum nós vamos nos deixar iludir novamente. De modo nenhum o salteador vem para nos roubar aquilo que nós estamos aqui aprendendo. E como que a gente faz isso? Estudando, praticando, vindo na casa. Agora mesmo, nós temos uma oportunidade grande de pegar esse conhecimento para que, de modo nenhum, a gente seja pego novamente, é fazendo os cursos da casa. Olha o recurso que Jesus está oferecendo. São recursos que o Cristo nos oferece. Os cursos da casa agora começam dia 12 de agosto. Para quem quiser participar, é só procurar a Rose. São um dos recursos que Jesus nos oferece, para que não sejamos pegos por salteadores, né? E o caminho, quando a gente está no caminho errado, Jesus nos abraça, nos traz de volta, nos mostra, né? E Jesus disse assim, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Cristo, né? Ele é a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O salmista Davi, ele nos contou isso antes da vinda do Cristo. Ele nos disse isso quando ele disse assim, no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Cristo em nossas vidas. É esse pastor. Basta a gente deixar ele entrar e pastorear as nossas vidas. Davi deixa claro aqui que Jesus nos pastoreando, nós não vamos estar livres de passar pelas dificuldades da vida. Nós não vamos estar livres de passar pelas corrigendas. Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, veja, são as dificuldades. Não temeria mal algum, é não ter medo, porque nós já estamos com Cristo, porque Ele é o nosso pastor. Vamos passar pelas corrigendas de mãos dadas com Jesus. Nós não vamos deixar de passar, mas a diferença está com quem estamos passando. É com o Cristo. Ele é o grande pastor. E tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, Ele nos capacita a passar por tudo que nós viemos aqui passar, cada um com o seu, né? Cada um com a sua, cada um com o seu problema a resgatar, cada um com as suas dívidas a resgatar, cada um com a sua. Mas
tendo conhecimento do Evangelho de Jesus, tendo conhecimento dos exemplos dados pelo Cristo, dificilmente nós não vamos ser capazes de enfrentar o que nós viemos enfrentar, porque foram escolhas nossas. Fomos nós, aquilo que a Lu falou, nós somos hoje o que fizemos ontem, e seremos amanhã o que estamos fazendo hoje. Né? Mas, com o conhecimento do Cristo, colocando esse conhecimento dentro dos nossos corações e caminhar praticando ele, seremos capacitados, sem dúvida alguma. Isso é uma promessa do próprio Cristo, né? Ele nos guia pelas veredas da justiça, ou seja, a justiça tem que ser feita. E para habitar na casa do Pai um dia, nós iremos, depois que nós vencermos todas essas dificuldades, que são os nossos vícios morais, depois de vencermos todos eles, nós vamos habitar na casa do Pai. E a mensagem segue: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida em abundância é quando a gente terminar, quando a gente vencer todas as mazelas que nós viemos aqui para vencer. Aí sim, nós já vencendo essas mazelas, todos os vícios morais, é quando nós alcançaremos essa elevação espiritual que nós precisamos e adentramos dentro da casa do Pai, espíritos puros, né? E Jesus segue falando assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas. Vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Desculpa, gente, porque faltou o óculos aqui. Sempre falta, mas a pessoa nunca usa, tá? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Jesus fala aqui que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quem de nós aqui dá a vida por alguém? Não precisa responder, gente. É só uma reflexão. Você teria coragem de dar a vida por ele? Você que nunca ouviu, não responde. Quem faria isso? Quem faria isso? Tem uma história que aconteceu no Brasil de uma... Eu não anotei os nomes, eu deveria ter anotado nomes, mas eu só ouvia e não anotei. Mas tudo bem, o que vale é o conteúdo da história. Tinha uma babá cuidando de uma criança na casa, a patroa estava em casa e ela brincando lá fora com a criança. Nisso veio um cachorro bravo e avançou em cima da criança. Essa babá, o que ela fez? Ela entrou correndo para dentro de casa, gritando pela mãe da criança. Senhora, senhora, vem, socorro, o cachorro está atacando o seu filho. A mãe, sem pensar, num gesto automático, porque mães ligam no automático. Todas as mães. Mães são ligadas no automático, modo automático. A mãe, sem pensar, ela sai lá fora, tenta tirar o cachorro de todas as formas de cima da criança, não consegue, porque ele estava com muita fúria ali, agarrado na criança. O que ela faz? Ela mordeu a orelha do cachorro. O cachorro largou a criança e atacou ela. Mas o filho foi salvo. E o que a babá fez? A babá fez o papel do mercenário, que trabalha só pelo dinheiro. Ela estava ali pelo dinheiro. Então, ela não ia dar a vida dela por aquela criança. Ela só cuidava da criança no normal, mas daí dar a vida já é outra história. Então, a mãe dá a vida por um filho. Então, essa mãe, nós mães,
temos o amor que nos aproxima um pouquinho do amor de Jesus por nós, porque Ele dá a vida por nós. Para você ter ideia, se nós, humanos que somos mães, eu não falo pais porque, gente, me desculpa, eu vou puxar para as mães. Nós, mães, né, conseguimos dar a vida por um filho. No Brasil, quando eu fui com a minha filha, eu andando com ela, como ela não está acostumada com o trânsito de lá, ela é acostumada aqui, que aqui se para numa faixa de pedestre, e lá não, eu andava com ela, assim, com ela atrás de mim, mais ou menos que protegendo, né? Aí ela, mãe, por que você fica andando na minha frente? Aí alguém estava com a gente e falou assim, é porque se morrer, vai morrer ela. E você vai ficar salva, mas você vai ficar viva, mas sem mãe. Órfã. Então, mais ou menos é isso que nós fazemos pelos nossos filhos, né? Isso é o amor. Assim, agora a gente potencializa isso, sem a gente ter condições de imaginar a potência. É o amor de Jesus por nós. É isso que Cristo faz, dando a vida dele por nós, como ele deu, né? Mas assim nós vamos continuar lendo para chegar até o momento que Jesus deu a vida por nós. Assim como o meu Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tem aquela parábola da... Só um minutinho, qual que é a parábola, gente? Jesus, vou ler uma parábola de Cristo aqui para vocês, que fala assim, que se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? É das 100 ovelhas da parábola. Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Então, quando Jesus fala aqui que tem outras ovelhas que não são deste aprisco, são as ovelhas que ainda permanecem no mal, que é o que estava falando aqui no livro dos Espíritos. A essas ovelhas também Jesus não vai abandonar, de forma alguma. Jesus vai estar atento, vai estar atento ao lado dela, ele está atento ao lado de quem ainda pratica o mal. Ele está ao lado dessas pessoas, no momento que elas derem uma piscadinha, ele abraça ela. Basta eles darem uma entradazinha, Jesus abraça. Ele coloca no ombro, ele carrega, ele cura as feridas, ele alimenta. Ele vai tirar aquela ovelha do mal que ela está praticando. Basta ela se abrir, ouvir o chamado dele. Então, é a promessa dele que haverá um só rebanho. Então, quando nós falávamos do mal que ainda existe, das pessoas que ainda praticam o mal, Jesus vai resgatar todas elas. Elas também fazem parte do rebanho do Cristo, só não estão ainda no aprisco, momentaneamente. Ainda não têm conhecimento do amor que Jesus veio nos ensinar. No momento, elas ainda estão na ignorância, na infantilidade, né? Dos vícios moral, do poder, de querer mais e mais poder, de matar em nome de Deus, de tirar vidas em nome de Deus. Então, elas estão ainda na ignorância. Mas Jesus prometeu que vai resgatá-las. Todas elas serão salvas. Nenhuma das ovelhas ficarão de fora. Não são palavras minhas, não, gente. Isso quem disse foi Jesus. E eu acredito 100% na palavra do Cristo. Eu tenho certeza que todas essas ovelhas que ainda praticam o mal serão salvas. Salvas do mal, salvas das suas próprias vicissitudes, salvas delas mesmas. Né, da prática do mal.
E a mensagem de João segue: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus deu a sua vida voluntariamente. Ele poderia simplesmente decidir não ser crucificado. Não vou ser crucificado. Porque ele tem poder para isso, porque o Pai deu a ele esse poder. O Pai quem deu. Ele mesmo fala, porque o meu Pai me deu. Mas voluntariamente ele morreu. Ele se deixou ser matado para nos auxiliar, para nos mostrar até o fim a lição do amor, que é o que ele veio trazer. Do verdadeiro amor, esse amor que dá vida pelo outro, que nós ainda não alcançamos. Mas estamos batalhando aqui em conhecimento, trazendo o evangelho dele para dentro dos nossos corações e para a prática dele lá fora, quando sairmos daqui, com o nosso próximo, no nosso dia a dia. E olha, Jesus nos cerca dessas oportunidades de praticar o bem, de fazer o bem sem olhar a quem, de amar o nosso próximo. Os nossos inimigos, um dia iremos amar, que eu não acredito, eu não consigo ainda, mas um dia chegaremos lá, né? Todos nós. Falo por mim, não posso falar. Vai que aqui todo mundo já está num grau de evolução assim que eu não estou, né? Eu estou longe de ter, mas falando por mim, eu ainda não consigo amar os meus inimigos, né? Mas graças a Deus eu já estou aqui tentando no caminho. Quando eu dou uma escorregada como uma ovelhazinha que sai do rebanho, Jesus vai lá e me puxa de volta. Assim como ele faz com todos nós aqui. E no dia a dia ele vai nos ensinando a praticar a sua lei de amor. Ele ensina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é me gabando, não é contando vantagem de mim, não. É contando, eu quero que vocês foquem nas oportunidades, porque vocês vão reconhecer em vocês situações que vocês já passaram, que são essas oportunidades que o Cristo dá e muitas vezes passa despercebido. Ontem eu fui na Moura Veículo, em Leominster. E lá tinha um casal de hispano tentando se comunicar, até eu não entendi por quê, porque lá tem uma pessoa que fala espanhol, estava atendendo até um brasileiro falando em espanhol. Eu não sei por que tacaram eles para um americano lá atender. Eles tentavam se comunicar e não conseguiam. Aí esse hispano saiu procurando de um por um. Ele ia olhando dentro dos olhos das pessoas, ele fazendo assim. Quando chegou em mim, ele fez bem assim, ó. Dentro dos meus olhos mesmo, sabe? Eu até assustei, fiz assim, né? Por que ele está me olhando dentro dos meus olhos? Ele falou assim, você fala inglês? Eu, não muito, mas eu me viro. Ele, espanhol? Eu, mais ou menos. Ele, será que você pode me ajudar? A gente está tentando se comunicar ali com a pessoa, porque foi colocado um número errado da data de nascimento da minha esposa. A gente está tentando falar para o moço, mas nem eu, nem ela não falamos absolutamente nada. Então, ele não está entendendo nada. Eu, claro, levantei, fui lá, consegui ajudar com o inglês que eu possuo, que não é uma grandes coisas, não é a grande vantagem, mas já me serve, graças a Deus. Consegui auxiliá-lo. Passou um pouquinho, outra pessoa para poder o ajudar. Então, lá dentro mesmo, eu falei, claro, fui lá, ajudei. Isso assim, eu sentada, eu sento para mexer no celular enquanto... assim, a pessoa vem até mim. Ou seja, são oportunidades que o Cristo coloca no nosso caminho de como praticar o bem. E se cada um aqui for pensar, for buscar, vai lembrar de situações que acontecem no nosso cotidiano, que é o Cristo nos ensinando a praticar a sua lei de amor. É o tempo todo. Se você for observar, é o tempo todo. Muitas passam despercebidas, né? Mas, então, essa é a mensagem do Cristo, a do bom pastor, para que nós possamos deixar que ele pastoreie as nossas vidas com a fé no coração, né, com a fé de que nós não estamos sós, que ele está conosco, que ele está nos capacitando a vencer cada dia o seu dia. Então, é isso, gente. Vamos fechar os nossos olhos.
elevar o nosso pensamento, esse divino pastor, amigo, que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós, para que pudéssemos estar aqui hoje, trabalhando na nossa reforma moral, trabalhando para retirar de nós todos os nossos vícios morais que adquirimos em tantas vidas, mas que Ele nos oferece essa oportunidade bendita de nos encontrarmos, estudar o seu Evangelho, aprender do que Ele nos exemplificou aqui na terra mesmo, e nos deixou esse Evangelho lindo para que pudéssemos não só estudar, mas colocá-lo em prática dentro dos nossos corações e em nossas vidas. E a certeza de que o bom pastor está conosco, nos guiando, nos mostrando verdes pastos todos os dias, porque Ele é isso, Ele é amor, e Ele quer o bem de todos nós. Ele quer curar a ferida de cada ovelhinha sua, quer matar a fome e a sede de todas as ovelhas deste planeta, encarnadas e os desencarnados também, que passam por sofrimentos. Jesus também as chamam pelo nome e quer curar as feridas e as suas dores e dar a elas novas e novas oportunidades, assim como todos nós temos. Obrigada, Jesus, por todas essas oportunidades. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada, Jesus, por nos buscar quando desviamos um pouco do caminho. Obrigada, Mestre. Abençoa cada coração presente e todos que estão assistindo em casa, que vão assistir, aliás. Abençoa todos com a tua paz, aquecendo todos os corações. Aqueles que estejam, Senhor, passando por alguma dificuldade e desesperantosos, que possa renascer neles a esperança, a fé, a coragem e o seu amor. Que a tua paz nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.